como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, uma frase, que o texto destaca dizendo: temendo, pois, Elias. Temendo, pois, Elias. Elias, ele teve medo da ameaça que Jezabel fez para ele, dizendo que amanhã, a estas horas, você estará tão morto quanto os 450 profetas de Baal que você matou. Queridos, para entendermos bem esse episódio da vida de Elias, precisamos entender como o medo ele se processa na mente e no corpo do ser humano. Quem aqui tem medo de barata? Quem tem medo de barata? Ninguém? Ah, mas só tem gente corajosa aqui, né? Agora imagine, eu gostaria que você imaginasse, coloque a sua mente para funcionar agora. Imagine que tem uma barata ali naquela parede, aquela grandona, betelona, e uma outra aqui. E de repente essa barata sai voando em sua direção. Qual será a sua reação? Já parou? Imagine aí, qual será a sua reação? Você vai ficar paradinho, vai pegar, vai botar o braço assim, pousa aqui, que bichinha linda, né? Que baratinha elegante. Fazer que nem aquele pirata, né, que pega, bota o papagaio aqui no ombro, né? E sai passeando. Você faria isso, Aureni? Faria isso, Anne? Não? Que isso? E você, Irani, faria, botaria baratinha assim no seu braço? Muitas pessoas, queridos, iam sair da direção da barata. Vou sair daqui, pega quem está atrás. Eu não. Outras pessoas iriam se esconder atrás de alguém, para se proteger da barata. Alguns talvez até saíssem correndo da igreja, né? E metiam o pé para casa. Agora outros talvez, brabão assim que nem o Andy, ia dar um tapão nessa barata, né? Jogar ela no chão, meter o pé e matar a barata. Não é verdade? Se nós formos analisar, queridos, essas reações, nós diríamos que a pessoa que saiu da frente da barata, se escondeu atrás de outra pessoa, ou saiu correndo da igreja, é uma pessoa que tem medo de barata. E a pessoa que deu um tapa na barata, jogou ela no chão, pisou em cima dela, é uma pessoa que não tem medo de barata. Eu estou certo ou estou errado? Fiz a análise correta? Sim ou não?
desconfie, né? Na realidade, eu estou absolutamente errado nessa análise. Por quê? Porque tanto a pessoa que correu e se escondeu da barata, quanto a pessoa que matou a barata, todas as duas tiveram medo. A gente pensa que não, mas tiveram medo. E eu vou explicar para você por quê. O medo, ele geralmente se manifesta quando uma pessoa se vê diante de uma situação de risco, uma situação de perigo. Agora me diga, qual risco uma barata traz para uma pessoa? Você já parou para pensar? Qual é o risco que a barata traz para uma pessoa? Ela pode matar você, Irani, uma barata? Ela tem esse poder? Ela pode derrubar você, dar uma rasteira, te derrubar e jogar você no chão? Pode. Ela pode dar um monte de pontapé em você? Você vai sentir, Arne, um pontapé de uma barata? Então, qual é o risco que ela causa? O que você sabe sobre barata? A gente sabe que ela vive em esgotos junto com fezes e possivelmente pode contaminar você e trazer alguma doença para você. E por ela andar nesse ambiente, a gente acha ele um bicho asqueroso, repugnante, né? Tem muita gente que tem nojo de barata, não quer nem ver, nem chegar perto. É ou não é verdade? Mas entenda uma coisa, fora isso, não há outro perigo nenhum que a barata possa trazer para mim e para você, absolutamente nenhum. Mas o que aconteceu com você? Quando você viu a barata voando assim, batendo aquelas asinhas na sua direção, em fração de segundos a sua mente detectou uma ameaça. É uma ameaça. Ela pode me causar algum mal. Isso gerou um medo em você que fez com que todo o seu organismo ele se preparasse para enfrentar a ameaça. Da mesma forma que você vê um leão e você fica com medo e o seu organismo se prepara para enfrentar o leão, ele também se prepara para enfrentar uma barragem. Se fosse um rato, muita maioria aqui provavelmente subiria num banco, para não ser ameaçado pelo rato. Então o nosso organismo ele se prepara para enfrentar. A pupila dos nossos olhos ela se dilata, o nosso coração bate mais forte, bate mais acelerado, a nossa frequência cardíaca e a pressão aumenta, E o nosso organismo ele lança um hormônio chamado adrenalina na nossa corrente sanguínea que deixa a gente agitado, E ele fornece, o nosso organismo, ele fornece uma dosagem extra de sangue e oxigênio para a nossa musculatura, nos preparando assim, para lutar ou para fugir. Dá uma reação de luta ou fuga. No caso aqui, do exemplo da barata, a pessoa que se escondeu atrás de outra pessoa que saiu correndo, ela fugiu. Na verdade, a pessoa que deu um tapa na barata, jogou ela no chão, pisou em cima dela, ela lutou com a barata. Então, geralmente, o medo ele produz essas duas reações. Ou você foge, ou então você luta. A pessoa que deu o tapa na barata e pisou na barata, poderíamos dizer que foi corajosa. É ou não é verdade? Uma pessoa corajosa. A pessoa, Irani, você dando um tapa na barata, jogando ela no chão, que mulher corajosa. Não é verdade? Mas veja bem, no entanto, a coragem, ela não quer dizer ausência de medo. O que a coragem quer dizer, então? A coragem quer dizer que você seguiu em frente apesar do medo.
Então, o corajoso não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que segue em frente apesar do medo, que enfrenta seus medos e procura solucioná-los enfrentando e não fugindo. Por isso podemos dizer que tanto que fugiu da barata quanto que lutou com ela, ambos tiveram medo. Pois medo é uma reação natural do organismo humano, uma reação que faz parte do processo de autodefesa e de sobrevivência do ser humano. Para a gente sobreviver, a gente precisa do medo. Por que é que a gente para, né, quando tem um sinal vermelho no trânsito? A gente para por quê? Porque a gente tem medo de atravessar e ser atropelado, não é verdade? E mesmo que não tenha sinal, a gente para, olha para um lado, olha para o outro e vê se tem condições de atravessar ou não. É um processo de sobrevivência, a gente tem medo de ser atropelado. Você sobe num lugar alto e você olha para baixo, às vezes você se afasta assim porque você tem medo de cair, se não tiver um lugar para você segurar. Entende? Então, já que agora nós entendemos o processo do medo, como que ele acontece, né, talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com Elias e com a prevenção e o combate ao suicídio, pastor? Eu explico a você, mas antes ainda de explicar, precisamos conhecer um pouco da história do profeta Elias, para a gente entender, né, algumas coisas importantes. Elias, ele apareceu no cenário bíblico na época em que Acabe era o rei de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que Acabe era um rei idólatra que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Você vê como o bichinho era mau, né? Ele foi mais mal do que todos os outros reis que antecederam ele. Ele foi um rei idólatra, ele se casou com Jezabel. A palavra de Deus diz em 1 Reis 16:31, como se fora coisa de pouca importância andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e adorou, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então ele foi um rei idólatra, um rei mau, que levou o povo de Israel a praticar a idolatria. E isso, para Deus, é uma abominação. Deus odeia a idolatria. Justamente de um povo que Deus escolheu para ser totalmente seu. Então Elias entra no cenário nesta época, na época de Acabe. E Deus já dá logo uma missãozinha bem tranquilinha para Elias. Deus falou, vai até Acabe e diz para ele que durante 3 anos e meio não vai chover em Israel por causa dos pecados dele. E porque ele está fazendo o meu povo pecar. E diz a palavra de Deus que Elias foi, deu o recado, orou, e diz a palavra de Deus que veio uma seca terrível. E Deus falou, mete o pé daí, vai para o ribeiro de Querite, lá eu vou te sustentar. E diz a palavra de Deus que Deus mandava toda manhã os corvos, veja bem os pássaros. Já imaginou você, Deus, sendo sustentado pelos pássaros? Que coisa maravilhosa, né? Todo dia de manhã, olha o cuidado de Deus com esse homem. Todo dia de manhã Deus mandava pão e carne. Todo dia ao entardecer Deus mandava pão e carne através dos corvos. Só que como ficou bastante tempo sem chover, o riacho de Querite secou. E aí Deus falou, sai fora daí, vai para a cidade de Serepta. E Elias foi, era obediente, foi para Serepta. Quando ele chegou lá, cheio de fome e sede, ele encontrou uma viúva que estava pegando lá uns gravetos. Elias chega para ela e fala, olha só, me arruma um pouco d'água. Aí a mulher, tudo bem. Quando ela estava indo pegar água, ele falou, peraí, traz só água não, traz para mim, faz lá um
pão, um bolo e traz para me comer. Aí a mulher virou para ele, abusado Elias, né? Irmã de Amael não é abusado esse camarada. Né? A mulher virou para ele e falou, olha só, filho, infelizmente eu tenho só um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vim pegar esses 2 cavacos aqui, porque eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois acabou o mantimento e eu vou morrer, meu filho vai morrer. Como é que eu vou dar para você a única coisa que eu tenho para o meu sustento? E a última refeição. Ele virou para ela e falou, vai e faz primeiro para mim. Olha que cara abusado. Né? A mulher diz que tem só um punhadinho de farinha, um punhadinho de azeite, mas não, faz primeiro para mim. Porque segundo a palavra do Senhor, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija também não vai faltar, até o dia em que Deus mandar chuva sobre a terra. E quando vem chuva, vem mantimento. E aquela mulher olhou para ele e ele falou, segundo a palavra do Senhor. E ela acreditou. Foi lá, fez o bolo, levou para Elias, Elias comeu, depois fez para ela e para o filho. Diz a palavra de Deus que a farinha da panela não acabou e o azeite não secou. Isso na Bíblia é a primeira multiplicação de alimentos. Né? Olha só o quilate. A gente vai ver isso com Jesus lá no Novo Testamento. E aqui já no Velho Testamento nunca tinha acontecido isso antes. E Elias sendo usado poderosamente por Deus para fazer a multiplicação do azeite, fazer a multiplicação da farinha. Que coisa extraordinária, que homem extraordinário. Agora preste atenção, vai prestando atenção nesse homem, do que Deus realizou através dele. Passou-se um tempo e o filho daquela viúva ficou doente. E começou a ficar doente e tum, bateu a biela. Morreu. E aí aquela viúva vem até Elias e fala, homem de Deus, por que tu fez isso? Tu vieste aqui para trazer a minha memória, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados e tirar a vida do meu filho? Queridos, às vezes a gente pensa, a gente imagina que todas as coisas ruins que acontecem com a gente são fruto dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas nem sempre são, a maioria das vezes não são. Porque a vida é assim, né? Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Da mesma forma que o sol nasce para justo e injusto, os problemas vêm para a pessoa boa e para a pessoa ruim. E às vezes a gente entra na crise, por que a pessoa boa sofre? Por quê? Porque está no mundo e a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. A gente tem aflição porque está no mundo e a gente só vai deixar de ter aflição o dia que a gente sair desse mundo. Entende, irmãos? Mas aquela mulher, por que você veio até mim para trazer à memória os meus erros, minhas falhas, meus pecados? Agora meu filho está morto aí. Elias não se dignou em responder isso. Ele falou, onde está teu filho? Está aqui, vamos lá. Pegou o garoto, levou para o quarto dele, para a cama, deitou lá e orou, Senhor, até o filho dessa viúva que tem me ajudado, Senhor, tu fizeste isso, Pai, torna a dar a vida para ele. E diz a palavra de Deus que o espírito daquela criança voltou e a criança ressuscitou e ele pegou e entregou para aquela mulher, e ela muito alegre falou, agora eu sei que tu é profeta realmente de Deus. Querido, mas uma coisa impressionante que eu vejo na vida de Elias é que esse, se você for olhar na Bíblia, é o primeiro milagre de ressurreição que você vê na Bíblia. Não tinha nenhum outro, nem tinha nenhuma referência para Elias falar, pois isso aconteceu, se isso aconteceu, Deus pode fazer. Se alguém ressuscitou alguém, Deus pode fazer alguém ressuscitar. Então vou orar e vou pedir, porque Deus vai fazer, porque Ele já fez antes. Não, Deus nunca tinha feito, mas
ele acreditou que Deus poderia fazer. Olha o tamanho da fé deste homem. Olha o tamanho da personalidade, a intimidade que este homem tinha com Deus. Queridos, é extremamente maravilhoso. Mas não ficou por aí. A saga, a história de Elias, ela prossegue. E aí Deus, 3 anos e meio, Deus falou, agora, meu filho, vai lá e procura Acabe, vai até ele. E Elias foi, quando Elias se depara com Acabe, é você a pessoa que tem transtornado Israel. E ele falou, negativo, sou eu não, eu não, sou eu não. Quem tem transtornado Israel é você. Você que tem feito este povo pecar, você que levantou ídolos de Acera, de Baal, você que botou esses 450 profetas de Baal aí para prestar culto a um Deus morto, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem braço, mas não pega, tem perna, mas não anda. É você. E aí Elias propôs para ele um desafio, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir agora quem realmente é Deus. Você faz o seguinte, convoca o povo, convoca os 450 profetas de Baal, traz eles, e nós vamos montar 2 altares, vamos pegar 2 novilhos, e vamos sacrificar esse novilho, vamos botar sobre o altar, e o Deus que responder com fogo, esse realmente é o Deus verdadeiro. E Acabe, querendo ver um espetáculo legal, né, falou, pô, beleza, né, fogo caindo do céu, não é todo dia que cai fogo do céu, não é verdade? Falei, não, tá aí, vamos fazer. Daí foram, convocaram o povo, convocaram os 450 profetas de Baal. E aí Elias virou para os 450 profetas de Baal e falou, olha só, como vocês são muitos, vocês fazem primeiro. Prepara aí o altar de vocês, pega o novilho, sacrifica e pede aí, clama o Deus de vocês para ver se ele manda fogo do céu para consumir o holocausto. E aí eles foram, prepararam tudo lá e começaram a clamar, e começaram de manhã cedo, e o tempo foi passando. Quando chegou ao meio-dia, já finalizando o tempo que era proposto para eles, que eles tinham até meio-dia para fazer isso, Elias começou a caçoar. Né? Elias começou a zombar, vem cá, acho que vocês estão clamando muito baixo, grita mais alto. Né? Chama mais forte, pode ser que o Deus de vocês, né, esteja dormindo, pode ser que ele esteja tirando um cochilozinho, uma soneca, não está ouvindo, grita mais alto que talvez ele ouça. E eles gritavam mais alto e eles tinham uma prática de se cortar, de se retalhar, e fizeram tudo o que poderia ser feito e não aconteceu nada. Porque Baal nunca teve, nunca terá poder. E aí, quando terminou o tempo deles, Elias falou, chegai-vos a mim, vem para mais perto. E Elias foi, montou o altar, pegou a lenha, botou a lenha, pegou o novilho, sacrificou, colocou sobre o altar, falou, enche lá as vasilhas de água e joga que molha. Quero que molhe o novilho, a lenha, tudo, o altar. E jogou uma vez, Elias falou, vai lá e enche de novo. E encheram as vasilhas, jogaram a segunda vez. Ele falou, ainda não, tá bom, enche uma terceira vez. E encheram a vasilha e foram lá molhar o altar, a lenha, o novilho, de tal forma Elias tinha feito uma vala em volta do altar, e aquela vala estava cheia d'água, estava escorrendo água para fora da vala. Ele falou, agora, beleza. E aí, ele se prostrou diante de Deus, olhou para o céu, e falou, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu estou aqui diante de ti para te clamar que tu mande fogo do céu, para que esse povo entenda que só o Senhor é Deus. Irmãos, a palavra ainda estava na boca de Elias, para que esse povo entenda que só o Senhor é Deus. E quando ele falou isso, o fogo desceu
e consumiu o novilho, consumiu a lenha, o altar e secou toda a água que estava escorrendo em volta do altar. E o povo se prostrou em terra e o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias fala para o povo: não deixe, pega aí os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. E aí o povo pegou os profetas de Baal, ele levou até o ribeiro, diz a palavra de Deus que Elias matou um por um todos eles. E depois disso Elias falou para o rei: agora pega a sua carruagem e mete o pé, vai para o seu palácio, porque eu já estou ouvindo o barulho, um som de muitas águas que vêm por aí. E diz a palavra de Deus que Elias subiu um monte. E ele começou a orar, pegou o seu servo e falou: vai lá, dá uma olhada para a banda lá do mar, vê se tem alguma coisa lá, uma nuvem. Ele foi, olhou e nada. E Elias se prostrou e orou novamente. Depois que orou, mandou o servo: vai lá dar uma olhada. Ele falou: Elias, está subindo lá uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. E ele falou: é o suficiente para o milagre. Vamos meter o pé, que a chuva já vem por aí. Diz a palavra de Deus que aquela nuvem ela começou a crescer e tomar toda aquela região. E diz a palavra de Deus que a chuva começou a cair. Uma chuva torrencial. Uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Um milagre em cima de outro milagre. Uma manifestação sobrenatural de Deus em cima de outra manifestação. É exatamente desta pessoa que nós estamos falando aqui. E esta pessoa que o texto sagrado que nós lemos diz que ele teve medo. Ele teve medo. Imaginou, já parou para pensar? Já parou para pensar nisso? Um homem desse quilate teve medo. Um profeta maravilhoso que fez coisas maravilhosas. Elias era uma pessoa extremamente centrada, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de amor. Agora, quando esse homem recebeu a notícia que Jezabel queria tirar a sua vida, ele teve medo e fugiu. Lembra da história da barata? Às vezes a gente fica brincando como um homem grande como esse, imagine, né? Amarildo, grandão, betelão, fugindo de barata. Já parou para pensar? Né? Como que não vai ser a chacota? Não é verdade? É como que um homem grande como esse, né, foge de uma barata. Agora imagine você. Pare para pensar como que um homem de uma fé tão grandiosa, tão poderosa, que foi usado de uma maneira tão maravilhosa por Deus como Elias, que fez fogo cair do céu, teve medo de uma mulher. Elias foi usado por Deus para fazer coisas extraordinárias. No entanto, fugiu de Jezabel com medo. Se escondeu numa caverna e desejou a morte. Queridos, eu quero que você entenda que qualquer pessoa, por mais forte que seja, por mais que ela esteja perto de Deus, junto de Deus, tenha intimidade com Deus, esta pessoa, ela está sujeita a passar por momentos de dor, de angústia, de aflição, de fraqueza e sentir medo. Na realidade, o que aconteceu com Elias? Vamos entender o que aconteceu com Elias? Elias ele estava lutando por um ideal. Qual era o ideal de Elias? Ele tinha fé de que tudo iria mudar depois desse confronto. Ele
acreditava que depois desse confronto com os 450 profetas de Baal, depois de Deus ter mandado fogo do céu, a partir daquele momento, tudo ia mudar. Acabe ia acabar com os ídolos, ele ia acabar com as imagens lá de Baal, ia meter fogo em tudo, iria matar os profetas de Baal que ainda restassem, os profetas de Acera, e o povo ia começar a servir o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Na cabeça de Elias, esse era o cenário. Ele pensava, agora tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. O povo vai voltar a adorar a Deus. Vai ficar tudo bem. No entanto, ficou tudo bem, irmãos? Não ficou nada bem. Não foi isso que aconteceu. Não aconteceu aquilo que Elias imaginou, que ele queria, que ele esperava. E além disso não acontecer, ele ainda estava sendo ameaçado de morte por uma mulher. E aquilo causou uma tremenda decepção, uma tremenda frustração em Elias. Uma decepção tão grande que ele começou a duvidar dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele começou a perguntar para si mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? De que me adianta viver se todo o esforço que eu fiz foi em vão? Fiz tudo o que fiz e absolutamente nada mudou. Aquela mulher peçonhenta, além de não destruir os ídolos, ela quer tirar a minha vida. E agora? O que é que eu vou fazer? Queridos, esse tipo de pensamento, de sentimento, de decepção e frustração abalou profundamente as estruturas de Elias, mesmo ele sendo o homem extraordinário que era. O cansaço, a luta, tanto tempo esperando. Eu creio que durante esse tempo de espera, Elias ficou imaginando, cara, vai mudar tudo. Deus está me usando de uma forma extraordinária, maravilhosa. Deus vai mudar esse cenário, a nação vai mudar, o povo vai mudar, tudo vai mudar. E às vezes, queridos, isso acontece também conosco. A gente tem uma expectativa muito grande em determinadas circunstâncias. Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande no emprego, numa profissão que a gente tem, e de repente a gente perde aquele emprego, perde tudo que a gente tinha, a gente fica abalado, fala, o que eu estou fazendo aqui? Aquela decepção gera medo no nosso coração, gera desesperança, e às vezes a gente acaba se frustrando e desejando a morte, como Elias desejou. Às vezes um relacionamento, a pessoa que ama muito uma mulher, ou uma mulher que ama muito um homem, e às vezes joga todas as suas fichas naquele relacionamento, e de repente vem uma traição, o relacionamento ele se rompe, e a pessoa, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo? 10 anos junto, 15 anos junto, 20 anos junto, e agora? Minha vida acabou. Por quê? Porque a pessoa às vezes coloca todas as suas fichas naquele relacionamento. E aí quando aquilo acaba, eu não tenho mais prazer nessa vida, eu vou viver para quê? E aí numa circunstância dessa, numa situação dessa, a pessoa vai e atenta contra a sua própria vida, a pessoa vai e fica doente. Entra numa depressão profunda, não quer mais comer, não quer mais se alimentar, não consegue dormir, outras dormem demais. E é exatamente neste cenário que a gente encontra Elias, completamente frustrado, com medo, fugiu, reação de medo. E aí ele entra, quando ele entra na caverna, ele entra num outro estágio, que é o estágio da fobia, que é o estágio mais profundo da angústia humana. Ele entra numa depressão e ele fica num estágio de frustração tão grande que ele deseja a morte. Olha só, um homem do quilate de Elias, que fez coisas extraordinárias, que foi usado por Deus de uma maneira como nenhum outro profeta foi usado.
E aí que entra a luzinha amarela, talvez até a vermelha, para nos trazer uma mensagem muito importante. Nesse mundo não existe super-homem. Não existe homem de aço, não existe mulher maravilha, não existe os intocáveis, é só em filme. Duro para matar, isso é só em filme, irmãos. Porque todos nós somos feitos de carne e osso. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos frágeis, imperfeitos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Não pense você, eu estou firme aqui, nunca vai acontecer comigo. Nunca diga, dessa água eu não beberei, porque você não conhece o dia de amanhã. E a palavra de Deus nos orienta. Você deve dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, então isso nunca vai acontecer comigo. Mas nunca tente colocar a tua força, a tua sabedoria e se estribar nessas coisas para que as coisas ruins não aconteçam com você. Porque a única proteção real, autêntica e verdadeira que nós temos é de Deus. E mesmo assim, mesmo tendo uma intimidade tão grande como Elias teve, ele acabou passando por aquilo que passou. Mas a palavra de Deus nos ensina que há esperança. Há esperança. E qual foi o tratamento de Deus para Elias? Vamos ver qual foi esse tratamento. Em primeiro lugar, Deus entendeu. Se tem alguém na sua família passando por um momento emocional difícil, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, ou é uma pessoa que é dependente químico, que está no grupo de risco também, a gente precisa entender que isso é uma enfermidade, que dá em gente, ser humano, não dá na parede, na madeira, no banco. Então Deus entendeu que o que estava acontecendo com Elias era uma reação humana. Entendeu que aquele não era o momento de questionar Elias ou chamar a sua atenção. Tem muita gente que chega, deixa de frescura. Que palhaçada é essa? Como é que você, um homem desse, vai ficar de frescura e nhenhenhen, que está deprimido? Para de palhaçada. Irmãos, eu estou falando assim, mas a grande realidade é que tem muita gente que faz isso. A pessoa está doente, está deprimida, está ali. Para de palhaçada, rapaz. Já fez isso, aquilo outro. Deus não poderia ter feito isso com ele. Rapaz, para de palhaçada. Como é que você matou 450 profetas de Baal e está fugindo de uma mulher? Que palhaçada é essa? Ele não poderia ter feito isso. É evidente que Deus poderia ter feito. Mas Deus entendeu que não era o momento para isso. Entendeu que não era o momento de questionar Elias ou chamar sua atenção. Deus entendeu que precisava, acima de tudo, entender o que estava passando com ele e cuidar dele sem nenhum julgamento. Uma coisa que uma pessoa que sofre de problemas emocionais não precisa é de alguém do lado dele julgando ele. Não precisa. Isso, em vez de ajudar, só atrapalha. Cuide de quem está ao seu lado, sem julgar. E o que Deus fez? Deus enviou seus anjos para alimentar Elias. E eu quero dizer para você aqui agora, que os anjos que foram lá alimentar Elias eram anjos de asa, realmente foi uma teofania, Deus enviou do céu. Mas aqui na terra, nos nossos tempos, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, Deus envia anjos sem asa. Quem são esses anjos sem asa? É você, que faz parte da família. É você que é pai, é você que é mãe, é você que é irmão, você que é amigo, você que é vizinho, você que é cristão e que conhece alguém que está precisando de ajuda. É você que Deus envia para ajudar.
Diz a palavra de Deus que o anjo levou comida, Elias levantou-se e comeu. Mas sabe o que ele fez de novo? Depois que comeu, voltou a dormir. Levantou, comeu, voltou a dormir. Uma das primeiras evidências de quem está entrando em depressão é que as pessoas começam a querer sumir. Elas desejam subtrair horas do seu dia para não ter de lidar com a dor da alma. E a forma mais fácil de fazer isso é entrar no quarto escuro, fechar a porta e dormir. E se tem alguém na sua família que está fazendo isso, luzinha amarela para ele. Cuide dessa pessoa. Porque essas pessoas acreditam que dormindo não terão contato com o sofrimento. E eu não estou dizendo que quando você está dormindo está longe de Deus, não é isso. Mas o fato é que essa fuga pelo sono nos joga no marasmo. A gente prefere adormecer o coração a encarar a noite escura da alma, a dor, a angústia, a aflição. Porém, o que o Senhor faz depois de preparar tudo e nos instar a levantar e começar a nos alimentar de forma espiritual, nos estimular a lembrar daquilo que Ele fez, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de julgamento, mas com tato e com muito cuidado. Depois que Elias se levantou, Deus lhe mostrou que ele precisava se movimentar, precisava andar, porque ficar dormindo não traria nenhuma vantagem. O Senhor queria que ele se levantasse e disse: a jornada é grande, Elias. Você tem muita coisa ainda para fazer. Uma das coisas que a pessoa deprimida ela perde é a noção de propósito. E aí a gente precisa trazer à memória dessas pessoas o que traz esperança e renovar o propósito dessa pessoa. É o que Deus está falando para Elias: levanta e anda, porque tem muita coisa para fazer. A sua vida não terminou aqui, a sua missão não terminou. Tem um propósito de vida para você. Tem alguma coisa ainda boa, importante que você precisa fazer. Para de se lamentar, para de chorar e vamos seguir em frente. O Senhor queria que ele se levantasse, porque a jornada era grande, o pão e a água estavam disponíveis e ele precisava começar a se mexer. Sabe o que aconteceu? Ele passou 40 dias caminhando no deserto, tentando entender o propósito de Deus, até encontrar o Monte Horebe, que era o monte do Senhor. Você precisa entender que nesse processo de recuperação, tem um tempo, não acontece de uma hora para outra. Tem um período. Não foi de uma hora para outra que Elias ficou bom. Deus botou ele a caminho. E muitas vezes estar a caminho é ir no psiquiatra. Muitas vezes estar a caminho é começar a tomar um remédio. Muitas vezes estar a caminho é fazer uma terapia. No que alguém do seu lado que você possa conversar, que possa te dar uma orientação contigo. Entende, irmão? Assim que Elias chegou lá, sabe o que ele fez? Ele correu de novo para a caverna. E quando ele se enfiou naquela caverna, a primeira frase que saiu da boca de Deus foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Com isso ele estava indagando o seguinte: Elias, o que é que nós estamos fazendo aqui? Sabe por que Deus falou isso? Porque Deus estava junto com ele. Uma coisa importante que a gente precisa aprender: não é porque eu estou deprimido, não é porque eu estou ansioso, não é porque eu tenho um problema emocional que Deus me abandonou, não. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, aquilo que nos dá esperança, e a palavra de Deus sempre diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pode ser que a mãe esqueça do filho do seu ventre, a qual ela deu à luz, todavia eu, Deus, nunca me esquecerei de ti.
é importante, irmãos, que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, porque ainda que a gente ache, pense, entenda que Deus não nos abandonou, na realidade Ele está presente. E era isso que Deus queria, que Elias entendesse. Deus, Ele caminhou com Elias no deserto, estava o tempo inteiro com ele, por todo o trajeto. Ele estava ao lado do profeta, e quando ele entrou ali, algo sobrenatural aconteceu. Elias ainda se sentia meio perdido, tentando entender o que estava acontecendo com a sua vida, e como tinha medo, ainda tentava se esconder. Ele estava cansado, pedindo ao Senhor para tirar a sua vida, mas Deus lhe disse que saísse da caverna. Saísse da caverna porque estava preparando uma manifestação sobrenatural e desejava ser bem pedagógico, ensinar direitinho. Elias, algumas coisas que são importantes, presta atenção nisso. Assim que Elias pisou do lado de fora, passou um grande vendaval, mas Deus, ele não estava no vendaval. Veio um terremoto, mas Deus, ele não estava no terremoto. Vendaval, terremoto. Depois veio fogo, mas Deus também, ele não estava no fogo. De repente veio uma brisa leve, suave, e com ela a presença do Senhor. Sabe o que isso traz de lição? Para mim e para a sua vida, que às vezes Deus, ele fala baixo para nos fazer lembrar de algo fundamental. Ele está perto. Uma coisa interessante, lá em casa, às vezes, eu tenho o costume de falar muito alto. E às vezes, quando eu falo alto, minha esposa chega para mim, fala mais baixo, eu estou aqui do teu lado, não precisa gritar. E para mim não é um grito, para mim é normal falar alto, mas para ela não, fala mais baixo. E uma coisa interessante, Deus, ele fala baixo. Um silcio suave. Sabe o que Deus está dizendo? Qual é a mensagem que Deus está passando para mim? Filho, filha, eu sei que você está com medo. Eu sei que você está pensando em parar, pensando em desistir. Mas eu quero que você saiba, que você entenda que eu sou teu pai, que eu te amo, que eu estou aqui para te abençoar, para te proteger. Às vezes vai parecer que você está sozinho, mas você não está sozinho, eu estou aqui todo do teu lado. Acalma o teu coração, lembre-se de que as pessoas com quem você mais fala baixo, pertinho do ouvido, são aquelas que você mais tem intimidade, não é verdade? São aquelas que você mais tem intimidade, ao deitar-se com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho para fazer ele dormir. Por que você fala baixo? Porque você está perto e tem intimidade. É interessante que buscamos as evidências da ação de Deus sempre em manifestações grandiosas, sobrenaturais. Mas nem sempre Deus está agindo nessas manifestações sobrenaturais. Eu quero dizer que quem está passando por dificuldade, o que ele menos quer é um barulho ensurdecedor de um pai, de uma mãe gritando com ele, falando alto com ele, ou de um pastor que fique dizendo: você está assim por causa disto, ou por causa daquilo, por causa dos seus pecados. O que essas pessoas querem, queridos, é um abraço, um beijo, um carinho, alguém que os compreenda, alguém que os entenda. E quando eu me refiro a essas manifestações gigantescas, porque às vezes a gente acha que Deus só agirá nessas coisas, em grandes feitos, quando na realidade Ele está fazendo coisas maravilhosas na nossa intimidade, no íntimo do silêncio. Ele se manifesta no silêncio.
Nós geralmente oramos: Senhor, vem manifestar o teu poder sobre nós, vem transformar isso, vem transformar aquilo, vem transformar aquilo outro. Mas, queridos, para mim a manifestação de Deus e de seu poder ocorre quando você e eu entendemos que somos a manifestação do Senhor na vida do nosso próximo. Você é a manifestação do Senhor na vida daquela pessoa que está ao seu redor. Quando você para ouvir. Hoje eu cheguei em casa, parei o carro, a vizinha estava no terraço dela e falou: pastor, eu posso ir falar com o senhor? Eu falei: vem. Eu guardei o carro, ela entrou, veio chorando. Eu peguei ela, botei dentro da minha casa e ficamos ali 1 hora conversando. Aconselhando, orei por ela. É disso que as pessoas precisam, alguém que se importe. Alguém que pare para ouvir a sua dor, para ouvir a sua aflição. As pessoas não precisam de ninguém estar ali revelando as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, as suas imperfeições, porque aqui para nós, todo mundo sabe que tem erro, todo mundo sabe que é imperfeito, que as pessoas precisam de alguém que haja com misericórdia como Deus agiu, que haja com amor como Deus agiu, como Jesus Cristo agiu, que diga: ó, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, não erre mais do jeito que você errou. As pessoas não precisam de acusadores como aqueles que chegaram diante de Jesus: ó, essa daí é adúltera, foi pega em adultério e a lei diz que tem que matar. E o que mais as pessoas fazem hoje em dia é isso. Ó, errou, falhou, tem que matar, tem que excluir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que é isso que Deus quer? A palavra de Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Às vezes ficamos muito preocupados em cumprir cartilhas, quando Deus age nas nossas coisas, nas nossas fraquezas. Mas que para Ele tem um valor grandioso. Queridos, eu sonho com uma igreja em que nós possamos ser quem de fato somos, sem ficar fingindo aparências, sem orar com voz impostada: Senhor meu Deus. Que a gente chega e fala: Pai, está doendo. Pai, está difícil, me ajuda aí, tem misericórdia de mim, pecador. Queridos, muitos passam sozinhos por traumas, por dificuldades, medos e depressão, porque não conseguem ser de fato quem são, não conseguem rasgar o coração. Nossa oração se tornou uma reza, vãs repetições, um mantra, em vez de conversar com Deus de forma artificial, de um jeito que não falamos com mais ninguém. Deveríamos dirigir-nos a Ele com o nosso tom de voz normal, usando a linguagem do dia a dia e sendo absolutamente franco, dizendo realmente que vai no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso coração. A oração sincera é aquela em que você começa a colocar o seu coração diante do Pai que cuida de você. Não é preciso ser outra pessoa. Sabe por quê? Porque Ele te ama do jeitinho que você é. Ele o enxerga como um filho amado. Ele se preocupa com você. Ele diz para você: não importa, tu tem medo? Eu estou aqui. Tu está triste? Eu estou aqui. Tu está angustiado? Eu estou aqui. Pode falar o que você sente, sem máscara. Encheu a caixa. Rasgue o teu coração. Queridos, muitos estão nas igrejas inundados por medos, deprimidos e solitários, por conta de conceitos distorcidos de espiritualidade,
Talvez haja gente amedrontada ao seu lado no banco da igreja, mas ela não consegue se aproximar de você para conversar, para desabafar, para compartilhar seus temores e angústias, porque sabe que para você, crente que é crente, não sente medo. Mas isso, queridos, é uma falsa espiritualidade. Para alguns, talvez a maior projeção de espiritualidade precise ser, em vez de bater ponto no culto, pegar a família e levar para viajar, fazer uma farofada na praia, e ali você terá acesso ao coração de seu filho, com quem você não conversa mais, embora esteja no culto todos os domingos. Quero dizer para você que um dos momentos mais marcantes do meu relacionamento com meu filho foi um dia que eu chamei ele para viajar, só eu e ele. Saímos de carro, passamos no Beto Carreiro, passamos 2 dias lá, fomos lá para a Torre, no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Nunca antes na minha vida eu tive momentos tão maravilhosos com meu filho, de intimidade, de conversa, de bate-papo, e conversamos sobre tudo. Coisa que eu nunca antes tinha conversado com ele. Sabe por quê? Porque eu decidi sair eu e ele, sozinho. Nem minha esposa foi. E para finalizar, eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a sua vida. Você crê nisso? Se você crê, se coloque de pé. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te ama. E da mesma forma que Ele restaurou Elias, Ele quer restaurar você. Você crê nisso? Ele quer usar você para restaurar outras pessoas. Por isso, abra o seu coração. Peça a Ele para penetrar dentro de você. Peça a Ele, para dar para você uma nova chance, uma nova oportunidade, para restaurar a sua vida, restaurar suas emoções, restaurar os seus pensamentos e para ajudar você a restaurar a vida de outras pessoas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Deus, a vida de cada filho teu nas tuas mãos. Eles são teus, inteiramente teus. Aqui, Senhor, não há nenhum Superman, não há nenhum homem de aço, nenhum homem de ferro, nenhuma mulher maravilha. Todos nós somos de carne e osso, sujeitos às mesmas aflições pelas quais o teu servo Elias, homem extraordinário, cheio de fé, passou, mesmo com tanta fé, mesmo sendo usado de maneira sobrenatural por ti tantas vezes. Ele passou por um momento de angústia profundo na sua alma, em que desejou a morte. Mas Deus, tu foi tão misericordioso com ele, ó Deus, que ele foi um dos únicos homens que não provou a morte, foi levado ao céu numa carruagem de fogo, porque tu és um Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso e bondoso. Paizinho querido, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos irmãos, cuida dos nossos amigos. E usa, ó Deus, aqueles que estão aqui, que estão equilibrados emocionalmente, que conhecem a tua palavra, que têm intimidade contigo. Usa eles também para ajudar e impactar e transformar a vida de outras pessoas numa demonstração de carinho, numa demonstração de amor, de afeto, dando tempo para quem precisa de tempo, dando amor para quem precisa de amor, dando compreensão para quem precisa de compreensão, sem julgar,
mas entendendo que aquela pessoa naquele momento precisa de alguém que esteja por perto para lhe estender a mão e lhe ajudar. Pai, abençoa o teu povo. Usa cada membro desta igreja como anjo, assim como tu usou o anjo para cuidar de Elias. Usa os membros desta igreja como anjo para cuidarem de outras pessoas e para produzir vida na vida de outras pessoas. Nós profetizamos vitória e bênção, transformação, libertação para a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. O povo de Deus disse: se tem um irmãozinho do teu lado, aí dê um abraço apertado nele, diga assim: eu te amo, pode contar comigo.